Já está gravando. Então, vamos lá. Aqui, olha só, eu peguei um paralelepípedo e, nesse caso aqui, eu coloquei ele junto com os eixos coordenados, né? Uma aresta está sobre o eixo Y, outra aresta está sobre o eixo X, outra aresta que está sobre o eixo Z. Mas, eventualmente, você poderia ter também um paralelepípedo inclinado. Não necessariamente alinhados aqui com os eixos cartesianos. Só tem um detalhezinho aqui que vocês não me falaram. Aqui não é Y, aqui é Z. Então, o que ele fala para a gente, o teorema, é o seguinte. Se você tiver que os vetores, né, fazem parte aqui das arestas, né, se você pegar e calcular o módulo do produto misto, vai ser igual ao volume desse paralelepípedo aqui. É claro que, assim, o exemplo que eu vou dar aqui, os vetores não vão estar alinhados com os eixos cartesianos, mas a ideia geral é essa. Dá 3 vetores, você sempre consegue, a partir dos 3 vetores, formar um paralelepípedo. O volume desse paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto. Certo? Vamos pegar, então, um exemplo aqui, gente. Quer ver? Exemplo. Determine o volume do paralelepípedo onde as arestas, onde os vetores canônicos são adjacentes às arestas. Pessoal, olha só, vamos pela lógica aqui. Alguém consegue falar quem que é esse volume aí só pensando na figura? Que figura que é e qual vai ser o volume? Usando a matemática elementar lá do ensino médio. Deixa vocês pensarem durante um minuto aí. Qual vai ser o volume, qual vai ser a figura desse exemplo aqui? Valendo um ponto? Nossa senhora, tem. Vai ser 1? Por quê? Porque os vetores canônicos não são 1? Sim, mas os vetores canônicos, na verdade, é o vetor I, J, K. Cada um deles vai estar relacionado ao eixo X, ao eixo Y e ao eixo Z. E dá para perceber que vai formar que figura um cubo, né, de aresta 1. O volume de um cubo de aresta 1 é 1 mesmo. Então, a conta que eu vou... Tranquilo, pessoal? Então, a conta que eu vou fazer aqui, claro que dá para fazer de cabeça. Só um minutinho, pessoal. Saiu aqui. Voltando. Ganhou um ponto. Vou colocar o pontinho aqui para não esquecer depois. Ei, o João Pedro, hein? Tá aqui, ó. João Pedro. João Pedro. Eu falei para ele, professor. Tá aqui em cima, pontinho aqui. Pessoal, brincadeiras à parte, vou fazer a figura que eu acho conveniente, muito embora eu já saiba qual é a resposta, porque nesse caso é um caso elementar, eu sei que vai dar 1. Então, vai dar isso aqui. Vai dar isso aqui. Qual é a historinha? Aqui a gente vai ter o X, aqui vai ter o Y e aqui vai ter o Z. Aqui vamos pegar o primeiro vetor canônico, seria o I. O segundo vetor canônico aqui, na verdade, esse vetor aqui seria quem? Seria o K. E esse outro vetor aqui seria o vetor J. Se eu completar aqui, eu vou acabar tendo aqui um cubo aqui, um cubo de aresta 1. Certo, pessoal? Vocês percebem que tem um cubo aqui de aresta 1, tudo vale 1. Aqui vale 1. E aqui vale 1. É claro que esse volume aqui é 1 vezes 1. Vezes 1, que é o mesmo. Só que eu quero fazer essa conta aqui utilizando o quê? Utilizando o teorema.
que é calcular o produto misto e pegar o módulo dele. Então, vamos primeiramente aqui, vamos fazer aqui do outro lado, senão vai acabar embolando. Ó, a gente vai calcular, então, o seguinte, o produto misto entre o vetor I e o vetor J, vetorial ao vetor K. Se eu trabalhar nessa sequência aqui, gente, quem é que vai ser a primeira linha? A primeira linha vai ser o vetor I. Quem é o vetor I? 1, 0, 0. A segunda linha vai ser o vetor J. 0, 0 e 1. Espera aí. Aqui, gente, a terceira linha que vai ser 0, 0 e 1. Então, aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 0. Certinho? Tranquilo? Olha, vamos calcular aqui esse determinante, então. Fica 1, 0 e 0, 0, 1 e 0. Traço aqui as diagonais. Ó, aqui vai dar 1, 0, 0. Tem tudo 0, estão vendo? A única que não tem 0 é essa primeira aqui. Então, dá tudo 0 o restante aqui. Consequentemente, isso aqui vai dar 1. Logo, o módulo aqui desse produto misto aqui é 1. Lembra o seguinte, pessoal, esse aqui é um caso mais elementar, mas funcionaria em qualquer caso. Tá? Funciona em qualquer caso. Dado quaisquer 3 vetores, você consegue achar qual que é o módulo do paralelepípedo formado por eles a partir desse teorema aqui. Calcula o produto misto e pega o módulo do valor que você achar. A gente vai agora, pessoal, para a resolução dos exercícios. Era isso que eu havia passado para vocês, de matéria. Agora a gente vai pegar os exercícios, então. Da página 821, eu passei do número 1 ao número 4, a parte abaixo aí, né? Vamos fazer alguns, pelo menos. Vamos pegar a questão... o número 1, letra A, mesmo que ele seja simples. Ele pergunta para a gente o seguinte, ó, use um determinante para determinar o produto vetorial entre os vetores I, vetorial com I, mais J, mais K. A primeira coisa aqui, gente, é calcularmos quem é essa soma aqui. Quem é essa soma vetorial aqui. Depois que eu calcular quem é essa soma vetorial, eu vou calcular o produto vetorial. Lembra, o vetor I, ele é quem? 1, 0, 0. O vetor J é 0, 1 e 0. E o vetor K é 0, 0 e 1. Como é que a gente soma vetores mesmo? Soma componente a componente. Então, fica 1 mais 0 é 1. 0 mais 1 mais 0 é 1. 0 mais 1 é 1 mesmo. Até aqui tudo bem, gente? Primeira parte. Agora que eu vou calcular efetivamente quem que é o produto vetorial deles. Pega o vetor I, olha, a gente vai fazer então o seguinte. Aqui eu vou colocar I, J, K. O vetor I vai vir aqui embaixo, que é 1, 0, 0. E o vetor que nós calculamos, que foi essa soma aqui, vem aqui embaixo na terceira linha. Aí faz aquele procedimento padrão. Reescreve as duas colunas aqui. O livro ensina a fazer isso de outro jeito, não ensina? Eu não sei, para ser bem sincero. Pelo que eu vi lá, ele não ensina igual repetir as duas colunas e multiplicar em... não, sim. Em diagonal. Que na verdade, Tiago, né?
Na verdade, Tiago, o que acontece? Ele ensina o jeito daquela maneira lá, mas depois ele acaba passando essa técnica aqui para vocês, de trabalhar com sarros. O jeito padrão de resolver isso aqui sempre por sarros, fica muito mais fácil. Tá? Então você pode pegar os economiza a linha também. economiza a linha. Então vamos padronizar. Sempre for calcular o produto vetorial, usa essa técnica aqui, que é o mesmo algoritmo da regra de sarros. É o jeito padrão, que é muito mais simples. O jeito que ele faz lá acaba complicando muito, mas depois ele acaba compilando aquilo e chegando nisso aqui. Então, o jeito padrão é sempre utilizando sarros. Tá? Fica bem mais simples. Aí, beleza. Beleza? Então, por isso que às vezes a videoaula ou a aula é melhor, porque o livro às vezes apresenta uma coisa muito confusa. Eu concordo plenamente com vocês. É o que eu falei, a gente está ainda aprendendo esse tipo de, né, vendo qual que é a melhor técnica, mas seguramente a videoaula é melhor do que só passar o conteúdo. Isso eu já percebi que é fato. Né? Mas é aprendendo. Isso aqui eu só consegui aprender depois que eu percebi esses detalhes. Para ter uma ideia, até sexta-feira passada, eu não sabia utilizar essa técnica aqui de usar o celular como webcam, de poder usar o Zoom. Eu fui aprender tudo isso sexta-feira. Então, é aí que eu pude começar a trabalhar melhor isso. Então, é uma coisa nova, gente. Mas eu concordo plenamente, a videoaula é muito melhor. Isso é fato. Por isso que a gente vai manter isso enquanto tiver que manter, enquanto não tiver aula presencial. Segue o seguinte, então, aqui, olha. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0 também. Aqui vai dar K. Quando jogar para cá, fica menos 0K. Aqui dá menos 0I. E aqui dá, no caso, menos J. Estão acompanhando, pessoal? 0, 0 e aqui deu K. 0, 0 e aqui deu menos J. Eu não tracei as diagonais, né? Isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Beleza. O que dá para fazer agora? Fica, no caso, o 0i e o 0i, eu vou ignorar isso aqui. Vai sobrar um menos J aqui, mais K. Professor, Pois não? nessa componente da primeira, do componente K, ele vai dar 1K. Ah, não, tá certo. Tá ruim, mas... Não. K e 1K é a mesma coisa, tudo bem? É que tá ruim a imagem, cara. Ah, tá. Mas esse cara aqui é o K. Tá, aqui, Eu pensei que ele tava 0K, mas tá certo. Ah, tá. Não, dá porque 1 vezes 1 dá 1, né? Vezes K dá K. Tranquilo, gente? Aí de boa? Pode seguir? Beleza. Qualquer coisa pode interromper, tá, pessoal? Fiquem sempre à vontade para interromper quando for pertinente para vocês. Bom, deixa eu ver o seguinte aqui. A letra B, pessoal, acho que é mais do mesmo, tá? Vou pular a letra B. Ela manda você fazer novamente utilizando a distributiva. Então, é mais do mesmo. Deixa eu olhar o número 2 aqui. O número 2 também é parecido com esses. Eu vou fazer o número 3. O 3 é o seguinte, olha, ele fala assim, determine o produto vetorial de U por V e verifique que ele é ortogonal a ambos os vetores, que é exatamente o exemplo que eu fiz com vocês. Então, tem o vetor U, que é 1, 2 e menos 3. E tem o vetor V, que vale menos 4, 1 e 2. Então, ele pergunta para a gente, né? Pede para a gente calcular quem que é o produto vetorial de U por V, e depois verificar que o produto vetorial vai ser ortogonal a cada um deles. Ó, vamos lá, vamos colocar aí, J aqui e K aqui. Aí fica 1, 2 e menos 3. E fica menos 4, 1 e 2. Pessoal, olha só, essas contas aqui é sarros, né? A gente aprendeu que tem que repetir as duas primeiras colunas aqui para fazer a conta. Só que você pode pegar e fazer isso de cabeça. Você consegue colocar essas duas colunas aqui de cabeça e fazer a conta direto, sem ter que escrever fisicamente mesmo.
que eu quero dizer é o seguinte, quer ver? Ó? Se você pegar i vezes 2 dá 2 vezes 2 dá 4. Então, fica 4i. Vamos lembrar agora o seguinte, ó. J que multiplica menos 3 dá menos 3j. Aqui vai ficar quem? O menos 4. Então, faz de cabeça isso, ó. J vezes menos 3 dá menos 3j, que multiplica menos 4 vai dar 12j. Perceberam? Agora, aqui eu tenho um K. Quem é que fica nessa posição aqui? É o 1. Então, você consegue fazer direto. Ó. K vezes quem? Vezes 1 vai dar K, vezes 1 vai dar K. Tudo bem? Isso aqui você acaba ganhando tempo com isso. Se sentir dificuldade, beleza, reescreve as colunas. Caso contrário, faz direto. Ó, menos 4 com 2 dá menos 8, com K dá menos 8K. Vem para cá, fica mais 8K. Agora, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Quem é que fica aqui em cima? É o i. Então, 1 vezes menos 3 dá menos 3, que multiplica i dá menos 3i. Quando eu trouxer para cá, fica mais 3i. Agora, 2 vezes quem? Vezes 1 vezes j. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes j dá 2j. Então, fica menos 2j. Certo? Juntando aqui os termos semelhantes, a gente vai ter o 4i mais 3i dá 7i. O 12 com menos 2 dá 10. E o 8K com 1K vai dar 9K. Essa é a primeira parte, é o produto vetorial calculado. Legal, pessoal? Tranquilo aí? A próxima etapa que ele pede para a gente é calcular quem que é mostrar que esse vetor aqui é ortogonal a cada um deles. Para mostrar que é ortogonal, basta você fazer o quê? O produto interno entre o produto escalar e cada vetor que está aqui. Então, se eu fizer a seguinte conta, pegar o produto interno com o vezes v, é quem? É o vetor u que está aqui, com o vetor, com o produto vetorial que nós calculamos que está aqui embaixo. Lembra o seguinte, que para você calcular o produto interno, é multiplicar componente a componente. A primeira com a primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Então, 1 vezes 7 dá 7. 2 vezes 10 dá 20. Menos 3, que multiplica 9 aqui, vai dar menos 27. Logo, essa conta vai ser igual a 0. Moral da história, a gente tem então que o vetor U ele é ortogonal ao produto vetorial de U por V. Agora, para finalizar o exercício, vou pegar o vetor V e mostrar que ele também é ortogonal a isso aqui. Que no caso é 7, 10 e 9. Tá. Esse aqui foi o vetor V e esse aqui foi o vetor o vetorial V. E aí, ó, fica menos 4 com 7 vai dar menos 28. 1 vezes 10 dá 10. E 2 vezes 9 vai dar 18. Logo, essa conta também dá 0. Moral da história. A gente tem, então, que o vetor V também é ortogonal ao vetorial V. Tranquilo, pessoal? Isso aí, de boa? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Muito bem. O número 4 da sequência aí é a mesma coisa, tá? É fazer isso aqui também. Aí depois eu passei para vocês do número 13 ao número 22 da página 822, que é o que a gente vai fazer agora então.
Número 13. Ele fala assim para a gente. Determine a área do paralelogramo que tem U e V como lados adjacentes. Pessoal, é aquele teorema que eu passei para vocês. Para determinar a área do paralelogramo, é só pegar o quê? O módulo do produto vetorial de U por V. Então, é direto. A gente vai calcular quem que é o produto vetorial para depois pegar e calcular o módulo dele. No caso aqui, o vetor U do número 13, ele vale I menos J mais 2K. E o V, ele vale 3J mais K. Vamos lá, então. Vamos pegar e calcular aqui quem que é o produto vetorial. O vetorial V. Coloco o I, o J e o K aqui. Primeira componente é 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2. Aqui, gente, não tem o X. Se não tem o X, fica intrínseco que ele vale quanto? Que ele vale 0. Então, é 0, 3 e 1. Beleza? Tranquilo aí, gente? Lembra que eu falei para vocês, tentem fazer essa conta direto, tá? Ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Que multiplicar aí, então vai ficar menos E. J vezes quem vezes 2 vai dar 2J vezes, ó, 0. Que vai estar o 0 aqui, então vai dar 0 essa componente aqui. Depois K vezes quem? K vezes 1. Vai dar K vezes 3, 3K. Subindo aqui, dá 0, K. Agora, 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. 6 vezes quem tiver aqui. Quem está aqui é U, I. Então, fica 6I. Como é diagonal secundária, troca o sinal dela. 1 vezes quem? Vezes 1 vezes J. Então, fica menos J. Fica, no caso, menos I com menos 6 dá menos 7I. Esse 0 mais esse menos J fica menos J. Esse 3K mais 0K vai dar 3K mesmo. Então, gente, isso aqui é o produto vetorial. Não é a área ainda. Vetor não é área. Só que a partir disso aqui eu consigo achar quem é a área do paralelogramo pedido. De que maneira? A área vai ser o módulo desse vetor aqui. Lembra que módulo de vetor é só pegar cada componente, ó, fica menos 7 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado aqui. Dá 49, aqui dá 1 e aqui dá 9. Logo, essa conta vai dar raiz de 59. Que não é exata e fica dessa maneira aí. Alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa, talvez, sobre isso? Não precisa da resolução da raiz, não, né? Não, é. Se você quiser colocar, como vai ter uma calculadora na sua mão, você pode colocar também. Mas para mim é a mesma coisa. Você colocar em raiz ou colocar em número decimal, para mim é indiferente. Tanto faz. Tranquilo aí? Tranquilo. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Pessoal, o 14 segue a mesma linha. Então, vou pular ele. Vou fazer o número 15. Tá? Vamos lá. O número 15 é exatamente igual ao exemplo que nós temos. Ele dá para a gente 3 pontos aqui e pergunta qual que é a área do triângulo formado pelos 3 pontos. Tá? No número 15, a gente tem o seguinte, eu tenho o ponto P, que é 1, 5 menos 2. Tem o ponto Q, que é o ponto 0, 0, 0. E tem o ponto R, que é 3, 5 e 1.
É aquilo que eu expliquei para vocês. No caso aqui, esses 3 pontos aqui, se você pensar no plano, o espaço é só generalizar. Aqui você vai ter o ponto P, aqui você vai ter o ponto Q, e aqui você vai ter o ponto R. Eu consigo achar esse vetor aqui, de P até Q, e consigo achar o vetor de P até R. Tá? Aí se eu completar... Para ficar mais fácil, Ah, hein, pode usar o vetor Q como no meio ali, não pode? No caso, os dois vetores partindo do Q. Ah, sim, sim, a partir da origem, sim, sem problema nenhum. Essa ideia aí vai ser a mesma coisa, entendeu? Assim, a maneira de fazer vai ser a mesma coisa, talvez dar umas contas menores, apenas isso. Pode sim, Thiago, sem problema. Essa sequência aqui você pode inverter a seu bel prazer, não tem problema nenhum não. Tá bom? Beleza. Bom, deixa eu só completar aqui, pessoal. Então, a gente vai ter esses 2 vetores. Aqui vai ser um vetor U de P até Q. Aqui a gente vai ter um vetor V de P até R, tá? Que é esse vetor aqui e que é esse vetor aqui. Eu completando aqui, eu acabo tendo um paralelogramo. Ele pergunta qual que é a área do triângulo. Então, na verdade, é só pegar e calcular toda a área do paralelogramo e dividir por 2. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, então, gente, vamos calcular quem são os vetores U. Da maneira que eu defini para vocês, o vetor U, ele vai ser quem? Ele vai ser um vetor que vai de P até Q. Aí, então, tem que pegar o vetor Q menos o ponto Q menos o ponto P. Aí fica 0 menos 1, 0 menos 5 e 0 mais 2, porque como o ponto P, a terceira componente é menos 2, vai trocar o sinal. O vetor V, da maneira que eu defini, ele vai de P até R. Então, fica 3 menos 1, 5 menos 5 e 1 mais 2. Também troco o sinal aqui. Então, teremos 2, 0 e 3. Então, a gente vai calcular aqui quem que é o produto vetorial. Que vai ser quem? Menos 1. Não, desculpa, está errado. No quadro é mais fácil, é só passar a mão e apagar, né? Aqui é um pouco mais complicado. I, J e K. Aqui fica menos 1, menos 5 e 2. Aqui dá 2, 0 e 3. Vamos lá então, gente. Ó. Aqui vai ficar, no caso, 3 vezes menos 5 dá menos 15. Fica menos 15i. Depois, 2 vezes j dá 2j. Quem fica aqui é o 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, né? Fica mais 4j. Isso. Aqui fica k, que multiplica menos 1 dá menos k, vezes 0 dá 0k. Para cá agora, ó, 2 vezes menos 5 é menos 10. Que multiplica k vai dar menos 10k. Trago para cá, fica mais 10k. Aqui dá 0. E aqui dá o quê? Dá 3 menos 3 mais 3j. Esse menos 15 com esse 0 aqui, pessoal, fica menos 15 mesmo. Agora, o 4 com 3 dá 7.
e aqui vai dar mais 10K. Então, a gente vai calcular a área do paralelogramo primeiro. Que vai ser quem? Vai ser o módulo desse produto vetorial aqui. Que é menos 15 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Aqui dá 25, dá 225. Aqui dá 49 e aqui vai dar 100. Logo dá 374. Logo a área do triângulo é metade disso. E acabou. Se quiser colocar em número decimal, dá 9,669 unidades de área, então. Eu perguntei isso, é por causa do teste de progresso. Dizem que não pode entrar com nenhum aparelho, assim. É bem observado, sua pergunta é pertinente também. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona o teste de progresso. Nós professores, temos a seguinte orientação. Cada conta, né, cada questão não pode demorar mais que 3 minutos para fazer. Então, a orientação que nós temos é que o aluno gaste no máximo 3 minutos em cada questão. E as questões que eu passar, você consegue fazer sem calculadora. Tá? São contas mais diretas que você consegue fazer sem a calculadora. Então, acredito que não vai ter problema em relação a isso, não. Tranquilo? Pessoal, olha só, são 8h43, vamos dar uns 10 minutos, tá? A gente volta, então, 8h55, pode ser? Arredondando. Então, vou dar um tempinho aqui, 8h55, a gente retorna. Beleza? Eu vou encerrar essa parte aqui, para depois a gente começar novamente uma nova aula. Então, até daqui 10 minutos.